Há momentos em que o mundo parece silencioso demais, e ao mesmo tempo barulhento demais, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém soubesse exatamente o que. A luz ainda está acesa, mas já não aquece. O ar se move, mas não traz alívio. E o coração? O coração sente antes da mente compreender. Quantas vezes você já se perguntou se Deus ainda fala em meio ao caos? Quantas vezes você já sentiu que carrega responsabilidade demais, dores demais, expectativas demais e silêncio demais do céu? E se eu te dissesse que nos momentos mais escuros da história, quando tudo parecia perdido, foi exatamente ali que Deus revelou suas verdades mais profundas? Imagine uma nação à beira do colapso. Imagine líderes confusos, um povo cansado, famílias sobrecarregadas, mulheres tentando sustentar lares inteiros, enquanto o chão espiritual se desfaz sob seus pés. Agora imagine que, no centro desse cenário, Deus decide falar. No welcome greeters, vazios, não com promessas fáceis, mas com uma revelação que estremece a alma. Há verdades que não são ditas em voz alta. Elas são sussurradas no silêncio. Há chamados que não vêm quando estamos fortes, mas quando estamos exaustos. E há encontros com Deus que não acontecem em templos organizados, mas em meio ao medo, à fumaça, à sensação de que tudo está fora de controle. A Bíblia nos ensina que, antes de toda grande restauração, existe um momento de tremor. Antes da cura, existe o reconhecimento da ferida. Antes da missão, existe o colapso interior. E antes da paz, existe um confronto profundo com quem realmente somos. Talvez você tenha chegado até aqui carregando perguntas sem respostas. Talvez esteja ouvindo este vídeo tentando acalmar a mente antes de dormir ou buscando forças para enfrentar mais um dia. Talvez seu coração esteja cansado demais para orar, mas ainda esperançoso o suficiente para ouvir. Permaneça até o final. O que será revelado aqui não é apenas uma história antiga, é um espelho e é um lembrete de que Deus continua se manifestando quando tudo parece perdido. Porque quando o mundo treme, quando a fé vacila, quando a alma se cansa, é exatamente ali que o céu se abre. E a pergunta que fica é: você está pronta para ouvir o que Deus diz, quando tudo ao redor parece desmoronar? O cenário histórico em que essa história se desenrola não é de paz, nem de estabilidade. É um tempo de rachaduras profundas políticas, espirituais e morais. A nação escolhida por Deus ainda carrega o nome de povo santo, mas o coração coletivo já se encontra distante da aliança. Os rituais continuam, as palavras sagradas ainda são repetidas, mas a obediência foi substituída pela conveniência. O poder político está fragmentado. Reis governam mais preocupados em manter alianças humanas do que em buscar direção divina. As decisões são tomadas por medo, não por fé. Tratados são assinados com nações pagãs. A justiça se torna negociável. Os pobres são esquecidos. As famílias são esmagadas por violência e instabilidade constante. No campo espiritual, o cenário é ainda mais grave. Altares ao Deus vivo coexistem com ídolos silenciosos. O nome do Senhor ainda é pronunciado, mas já não é temido. A fé se tornou tradição vazia. A presença de Deus foi substituída por símbolos. E quando a presença se vai, o vazio começa a gritar. Os profetas que falam a verdade são ignorados, ridicularizados ou silenciados. A mensagem que confronta o pecado já não é bem-vinda. O povo prefere palavras suaves, promessas rápidas, conforto sem arrependimento. Mas a Bíblia é clara quando afirma que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não por ausência de informação, mas por rejeição da verdade. A sensação que domina a nação é de colapso iminente. Guerras se aproximam. Inimigos cercam as fronteiras. Há rumores constantes de invasões. Tu destruirá. As mães temem pelo futuro dos filhos. Os pais já não conseguem proteger seus lares. E o medo se infiltra silenciosamente nas rotinas mais simples. É um tempo em que acordar já é um ato de coragem. Dormir se torna difícil. Coração está sempre em alerta.
e a alma cansada, espiritualmente. O caos é ainda mais profundo porque é invisível. Quando uma nação perde sua bússola moral, tudo começa a se desalinhar. O certo e o errado se confundem. A verdade se relativiza. E aquilo que antes era inaceitável passa a ser normalizado. Deus observa, não com indiferença, não com distância, mas com dor santa, porque o Senhor não se alegra na ruína do seu povo, mas também não ignora a corrupção do coração humano. Esse contexto não é apenas histórico, ele ecoa nos dias de hoje, ecoa em sociedades cansadas, ecoa em famílias sobrecarregadas, ecoa no coração de mulheres que tentam manter tudo de pé enquanto o mundo ao redor parece desmoronar. E é exatamente nesse cenário de caos, injustiça, medo e afastamento espiritual que Deus decide agir. Não quando tudo está organizado, não quando o povo está forte, mas quando a fragilidade humana se torna impossível de esconder. Algo está prestes a acontecer. Deus não ficará em silêncio, mas antes de falar com a nação, ele chamará alguém. Antes de ser uma voz para uma nação, ele foi apenas um coração cansado, tentando permanecer fiel, em silêncio, antes de ser chamado por Deus. Ele conhecia o peso da inadequação. Antes de ser lembrado pela história, ele lutava consigo mesmo. Tuduzos, Tesh. A Bíblia não o apresenta como alguém forte, pronto ou confiante, pelo contrário, ela revela alguém profundamente humano, consciente de suas limitações, sensível ao ambiente espiritual corrompido ao seu redor, e ao mesmo tempo, esmagado pela sensação de não ser suficiente. Ele vê o pecado da nação e sente indignação, mas também sente medo. Ele conhece a lei, ama a palavra, mas carrega um conflito interno constante. Como permanecer fiel quando tudo ao redor desmorona? Como obedecer a Deus sem perder a própria vida? Como carregar uma mensagem pesada sem ser consumido por ela? Há dias em que ele se sente pequeno demais para o que vê, há noites em que o sono não vem, porque a mente insiste em revisitar perguntas sem resposta. Ele sente o peso da responsabilidade, antes mesmo de recebê-la oficialmente, e isso o assusta. Ele observa o povo, as famílias, as mulheres, as crianças, e percebe que algo está profundamente errado. Não apenas politicamente e espiritualmente. O coração da nação está doente. E ele sabe que Deus não ignora esse tipo de enfermidade. Mas há um detalhe essencial que a Bíblia faz questão de mostrar. Deus não escolhe pessoas prontas. Ele escolhe pessoas disponíveis, mesmo quando estão cansadas, confusas ou inseguras. Esse personagem bíblico carrega algo que muitas mulheres cristãs carregam hoje. Uma mas em construção. Um amor genuíno por Deus, misturado com dúvidas silenciosas, um senso de dever que pesa mais do que deveria, e uma vida emocional que ninguém vê por completo. Ele conhece o sentimento de estar sobrecarregado, do tenter, fazer o certo e ainda assim se sentir insuficiente, de assumir responsabilidades que parecem maiores do que suas forças do amar a dias, mas temer o custo da obediência. Talvez seja por isso que sua história ressoe tão profundamente com mulheres que hoje tentam equilibrar fé, família, trabalho, emoções e expectativas. Mulheres que oram enquanto trabalham, que choram em silêncio, que confiam em Deus, mas às vezes se perguntam se Ele as vê. Esse personagem não vive isolado em uma torre espiritual. Ele vive no meio do caos. Ele sente o peso da rejeição antecipada. Ele sabe que, se Deus realmente falar com ele, sua vida nunca mais será a mesma. E no fundo do coração, há um temor que ele tenta esconder até de si mesmo. E se Deus me chamar e eu não conseguir? E nesse estado humano, frágil, sincero, que Deus se aproxima, não quando ele está forte, não quando ele está confiante, mas quando ele está consciente demais de suas próprias limitações. Porque Deus não é quem se acha suficiente, ele chama quem sabe que não é. E quando esse chamado acontece, tudo muda. O chamado de Deus não acontece em um ambiente confortável. Ele não vem quando tudo está calmo. Ele se manifesta quando o coração já não consegue mais fingir que está bem.
em um instante que parece comum, mas que carrega o peso da eternidade. O céu rompe o silêncio, a atmosfera muda, o ar se torna denso, a consciência se expande, e aquilo que era apenas inquietação interior se transforma em encontro. A Bíblia nos mostra que quando Deus chama, Ele não apenas fala menos, Ele revela uma visão que não pode ser ignorada, uma presença que não pode ser explicada, uma santidade que expõe tudo o que é frágil, tudo o que é pequeno, tudo o que é humano. O coração acelera, a mente tenta compreender, mas a alma entende. Antes das palavras Deus está ali não é um Deus distante, não é uma ideia abstrata, é o Senhor soberano, santo, justo, cuja voz faz estremecer estruturas internas que pareciam sólidas. Diante dele, toda a autossuficiência cai, toda máscara se desfaz. A visão é intensa, há luz, mas não uma luz que conforta, menos uma luz que revela a fogo. Não para destruir, mas para purificar, como a brasa viva tocando os lábios do profeta. Deus mostra que aquilo que Ele chama, Ele também limpa. Aquilo que Ele envia, Ele prepara. Primeiro sentimento não é coragem, é temor. Um temor reverente, consciência clara de que ninguém permanece igual depois de um encontro real com Deus. Personagem tenta recuar interiormente. Sente-se indigno, sente-se pequeno, sente-se incapaz. E é exatamente ali que a graça se manifesta. Deus não nega a fragilidade humana. Ele a atravessa. Ele declara que o chamado não se baseia na força do homem, mas na fidelidade do próprio Deus. A voz divina não soa como condenação, mas como comissão. Não é uma pergunta acusatória. É um convite que carrega responsabilidade eterna. Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa pergunta ecoa além do tempo. Ela atravessa séculos. Ela alcança o coração de quem ouve. Hoje, talvez você esteja ouvindo isso e pensando que não é forte ou suficiente, que não sabe o suficiente, que já está cansada demais. Mas o chamado de Deus nunca foi sobre capacidade humana. Sempre foi sobre disponibilidade. Se essa palavra já começa a tocar seu coração, escreva nos comentários um versículo que represente sua fé neste momento. Não como exposição, mas como um ato silencioso de entrega, um gesto espiritual. Encontro com Deus não termina em emoção, ele gera missão, e aquilo que começa com temor, logo se transforma em envio. Mas o que Deus pedirá a seguir parecerá impossível. Quando Deus revela a missão, Ele não a apresenta como algo simples, não suaviza o peso, não esconde o custo. Ele fala com clareza, porque a obediência verdadeira nasce da consciência da ilusão. A missão é anunciada, e o coração, imediatamente, entende. Isso é maior do que eu. Não se trata de uma tarefa pontual, nem de um esforço passageiro. É um chamado que exige a vida inteira. É uma palavra que confrontará reis, sistemas, pecados antigos e corações endurecidos. Deus pede que Ele vá, que fale, que confronte, que anuncie uma verdade que ninguém quer ouvir. O pedido divino carrega um paradoxo doloroso. Ele deve proclamar, mesmo sabendo que será rejeitado, Dive Abdit, mesmo sem garantia de aceitação. Deve permanecer fiel. Mesmo quando os resultados parecerem inexistentes, a missão parece impossível, porque exige resistência emocional contínua. Não é apenas enfrentar inimigos externos. É suportar a solidão interna. É falar em nome de Deus enquanto o povo fecha os ouvidos. É carregar uma mensagem de justiça em uma geração que prefere conforto. A Bíblia revela que a rejeição não é um efeito colateral ocasional da missão. Ela faz parte do caminho. O profeta não é aplaudido. Ele é tolerado quando convém, ignorado quando incomoda e perseguido quando confronta demais. Há um custo invisível que ninguém vê: o desgaste emocional, o cansaço acumulado, sensação de falar e não ser ouvido, de orar e não ver mudança imediata. Essa missão exige fé. Quando as circunstâncias gritam o contrário, exige
obediência quando o coração pede descanso, exige perseverança quando tudo parece estéril. Talvez seja por isso que essa história ecoa tão profundamente no coração de mulheres cristãs hoje, mulheres que fazem o que é certo, mesmo quando ninguém reconhece, que sustentam famílias emocionalmente, que oram sozinhas, que permanecem firmes, enquanto o mundo ao redor parece desabar. Deus não pede algo fácil, porque Ele não forma pessoas rasas. Ele forma corações profundos, e profundidade se constrói na obediência, não nos aplausos. A missão parece impossível, porque exige confiar que Deus está agindo mesmo quando não vemos resultados. Exige crer que a palavra nunca volta vazia, mesmo quando o solo parece duro demais para receber a semente. O personagem bíblico entende, naquele momento, que aceitar o chamado é aceitar também a dor. Mas recusar o chamado seria carregar um vazio ainda maior. Entre o medo e a obediência, ele percebe algo essencial. Deus nunca chama alguém para abandoná-lo no caminho. E ainda assim, o primeiro passo dói, porque toda missão divina começa com renúncia. Renúncia do conforto, renúncia da aprovação humana, renúncia da ilusão de controle. Missão foi entregue, o peso foi sentido. E agora, resta apenas uma pergunta silenciosa no coração: como continuar quando tudo começar a doer? É isso que os próximos passos revelarão. Os primeiros passos na missão raramente trazem alívio. Eles trazem confronto, aquilo que foi recebido no silêncio do encontro com Deus. Agora precisa caminhar entre pessoas, olhares, opiniões e resistências. E é nesse movimento que a dor começa a se manifestar de forma concreta. Ele fala, e a resposta não é arrependimento, é desconfiança. Alguns escutam por curiosidade, outros por obrigação, muitos por crítica. Há sorrisos irônicos, há olhares que desacreditam. Há quem questione a legitimidade do chamado, a autoridade da palavra, a sanidade do mensageiro. A zombaria não vem sempre em forma de gritos, às vezes ela chega disfarçada de silêncio, de indiferença, de frases sutis que desvalorizam, de conselhos não solicitados que tentam suavizar a verdade para torná-la aceitável. Ele sente o impacto, o coração pesa, a alma cansa, a convicção permanece, mas o emocional começa a sangrar. A Bíblia nunca romantiza o início da obediência. Ela mostra que seguir a vontade de Deus não imuniza contra lágrimas. Pelo contrário, às vezes, obedecer é o que mais dói. Há dias em que ele retorna para casa em silêncio. Dias em que a oração não flui como antes. Dias em que a pergunta retorna com força: será que eu entendi errado? Será que Deus realmente me enviou? O desânimo se apresenta como uma sombra persistente, não como descrença total, mas como cansaço acumulado. O tipo de cansaço que muitas mulheres conhecem bem. Aquele que não se resolve com uma noite de sono. Aquele que nasce da soma de responsabilidades, expectativas e frustrações não verbalizadas. Há ameaças veladas, há oposição direta, há momentos em que o medo volta a bater a porta com força. E ainda assim, ele continua, porque algo dentro dele foi tocado por Deus de forma irreversível. Ele pode estar cansado, mas não está vazio. As lágrimas aparecem, não como sinal de fraqueza, mas como resposta humana a um peso espiritual real. A Bíblia registra que até os grandes servos de Deus choraram, se sentiram sós, desejaram descanso profundo. Isso conecta diretamente com o coração de quem ouve hoje. Mulheres que permanecem firmes, mas cansadas, que cuidam de todos, mas se sentem esquecidas, que mantêm a fé, mas carregam dores silenciosas. Deus não ignora esse estágio da jornada. Ele vê cada lágrima que cai sem testemunhas. Ele ouve cada oração feita em voz baixa, quase sem forças. Se você se identifica com esse momento, deixe seu like como gesto de reciprocidade espiritual. Não como aprovação humana, mas como um sinal silencioso de que você permanece, de que você continua, mesmo cansada. As primeiras ações do chamado trouxeram as primeiras dores,
mas elas também prepararam o terreno para algo mais profundo, porque Deus nunca permite a dor sem revelar, no tempo certo, o sentido. E é exatamente isso que será desvendado a seguir. A Bíblia não registra essa história apenas para narrar um evento antigo. Ela a preserva como revelação viva, capaz de atravessar gerações e alcançar corações cansados em qualquer tempo. Nada aqui é aleatório. Cada detalhe carrega significado. Cada silêncio comunica algo sobre Deus e sobre o ser humano. Quando Deus chama um profeta em meio ao caos, Ele está revelando um princípio eterno. O Senhor age quando a medida do coração humano se completa. Foi assim nos dias de Noé, quando a violência encheu a terra. Foi assim nos dias de Moisés, quando o clamor do povo subiu aos céus. E foi assim, nesse contexto, quando a infidelidade espiritual já não podia mais ser ignorada, a brasa que toca os lábios não é apenas uma imagem poética. Ela simboliza purificação, autorização e responsabilidade. A Bíblia ensina que ninguém fala em nome de Deus sem antes ser tratado por Deus. Antes da mensagem pública, há um trato privado. Antes da autoridade externa, há um alinhamento interno. O temor sentido no chamado não é medo comum, é o reconhecimento da santidade divina. Temei ao Senhor não significa pavor, mas consciência profunda de quem Ele é. Quando Isaías declara "ai de mim", ele está verbalizando o que todo ser humano sente diante da glória: inadequação. E quando Deus responde com purificação, Ele revela que a graça precede a missão. Outro ponto essencial é a resistência do povo. A Bíblia mostra repetidamente que a rejeição à palavra não invalida a palavra, ela apenas evidencia o estado do coração de quem ouve. Jesus mais tarde confirmaria isso ao dizer que a semente é a mesma, mas o solo é diferente. Essa revelação traz consolo para quem serve a Deus hoje. O resultado não é responsabilidade do mensageiro. A fidelidade é Tiala de Clement. Esse momento revela um Deus paciente, mas justo, um Deus que avisa antes de agir, que chama antes de corrigir, que oferece arrependimento antes do juízo, como está escrito: o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas em que se converta e viva. Há também um simbolismo profundo na solidão do profeta. Deus muitas vezes separa seus servos não para abandoná-los, mas para protegê-los da contaminação espiritual. O isolamento não é rejeição divina, é preparação para a mulher que ouve hoje. Isso ecoa como verdade libertadora. Nem toda solidão é fracasso, nem todo silêncio é ausência de Deus. Às vezes, é o próprio Senhor criando espaço para fortalecer a fé. A palavra revela ainda que Deus sustenta emocionalmente aqueles que Ele chama. Mesmo quando o profeta se sente fraco, o Senhor declara: eu estarei contigo. Essa promessa atravessa toda a Escritura. Não é ausência de dificuldade, é presença garantida. Essas revelações não são teóricas, elas são âncoras espirituais. Elas explicam por que Deus permite o processo, a dor e a espera. Porque o propósito é maior do que o momento. E tudo isso aponta para um momento decisivo, um ponto em que a verdade confrontará definitivamente a mentira, onde o céu intervirá de forma visível e onde o coração humano será colocado diante de uma escolha final. Esse clímax está próximo e ele não deixará ninguém indiferente. O momento chega sem aviso humano, mas com precisão divina. Tudo o que foi anunciado, tudo o que foi suportado em silêncio, tudo o que parecia não gerar frutos, converge agora para um único ponto: tempo da paciência cede espaço ao tempo da intervenção. A palavra que foi rejeitada começa a se cumprir, não como espetáculo, mas como consequência. A nação percebe tarde demais que ignorar Deus não neutraliza sua verdade. O céu permanece soberano. Mesmo quando a terra resiste, o profeta está ali, não triunfante, não vingativo, mas consciente de que aquele momento não é sobre ele.
é sobre a fidelidade de Deus à sua própria palavra. Há um silêncio pesado que antecede a ação divina, como se toda a criação estivesse em suspensão. Vento muda, o ambiente se transforma, e aquilo que antes parecia apenas ameaça se torna realidade visível. Deus intervém, não por impulso, mas por justiça, não para destruir por prazer, mas para revelar quem Ele é. O juízo não vem separado da verdade, ele é a confirmação dela. Nesse clímax, fica claro que Deus nunca esteve ausente. Ele estava esperando o tempo certo, esperando que a palavra fosse plenamente anunciada, esperando que o coração humano revelasse sua real disposição. A vitória que não é humana. Não há celebração, pessoal, há reverência. Porque quando Deus age, toda arrogância se cala. A intervenção divina revela algo profundo para quem ouve hoje. Deus não se atrasa, Ele não falha, Ele não esquece, mesmo quando tudo parecia inútil. Cada palavra anunciada estava sendo registrada. Cada lágrima suportada estava sendo vista. Cada ato de fidelidade estava sendo considerado. Esse clímax não é apenas histórico, ele é espiritual. Ele confronta o coração de quem escuta agora. Talvez você esteja esperando há muito tempo por uma resposta. Talvez tenha pensado que sua obediência não fez diferença, mas este momento bíblico declara algo essencial. O tempo de Deus não anula a promessa de Deus. Se essa verdade toca seu coração, escreva nos comentários uma palavra simples: eu confio, não para os outros verem, mas como um ato silencioso de fé, alinhando seu coração com a verdade bíblica. A história alcança seu ponto mais alto, mas ela não termina aqui, porque a Bíblia nunca revela o agir de Deus sem, em seguida, mostrar o impacto disso na vida pessoal. O que esse clímax significa para você é o que será revelado a seguir. Essa história não foi preservada apenas para ser admirada. Ela foi registrada para ser vivida, aplicada, acolhida no coração de quem caminha cansada pelos dias. Porque o mesmo Deus que falou naquele tempo continua falando hoje, de forma silenciosa, mas real. Talvez você esteja enfrentando ansiedade constante, pensamentos que não desligam, medo do futuro, preocupações financeiras que parecem não ter solução. A Bíblia nos lembra que Deus conhece cada necessidade, antes mesmo que ela se torne palavra. Jesus ensinou que o amanhã não deve roubar a paz de hoje, porque o Pai cuida até dos detalhes que passam despercebidos. Talvez o peso esteja dentro da sua casa, relacionamentos frágeis, responsabilidades emocionais que parecem maiores do que você consegue carregar. Assim como o profeta se sentiu só em sua missão. Muitas mulheres hoje sentem que sustentam tudo sozinhas, mas a palavra afirma que o Senhor é aquele que sustenta os cansados e fortalece o abatido quando o medo do futuro aperta. Essa história revela algo essencial. Deus age no tempo certo, não no nosso desespero. A espera não é abandono, é processo para quem vive preocupada com dinheiro, com provisão, com instabilidade. A Bíblia ensina que Deus é o mesmo que viu a viúva, que multiplicou o pouco que sustentou no deserto. Ele não muda, ele continua sendo provedor para quem carrega solidão, mesmo rodeada de pessoas. Essa narrativa afirma que Deus voa o que ninguém vê. Ele conhece as lágrimas derramadas em silêncio. Ele se aproxima dos corações quebrantados. Se sua fé está abalada, saiba, fé não é ausência de dúvida, é decisão de confiar apesar dela. O profeta também sentiu medo, cansaço e vontade de desistir. E ainda assim, Deus permaneceu. Essa aplicação é simples, mas profunda. Você não está errada por estar cansada. Você não é fraca por sentir medo. Você não falhou por precisar de descanso. Deus não te pede perfeição, Ele pede entrega diária. Se essa palavra encontra seu coração, permaneça até o final. Há ainda uma consolação que Deus deseja liberar sobre você, algo que não é teoria, mas cuidado direto do céu, porque depois da aplicação vem o consolo. Há uma palavra que Deus reserva apenas para os momentos em que
O coração já não tem forças para lutar. Não é correção, não é confronto, é cuidado. O Senhor vê você, não de forma genérica, distante ou simbólica. Ele vê o que ninguém percebe, vê o cansaço que você esconde, vê a fé que você tenta manter mesmo quando as emoções falham, vê as noites mal dormidas, vê as orações feitas sem palavras. A Bíblia afirma que Deus não se esquece daqueles que confiam nele, ainda que tudo ao redor pareça instável. O cuidado do Senhor permanece firme. Ele não abandona no meio do caminho. Ele sustenta. Talvez você tenha sentido que está caminhando sozinha. Mas a palavra declara que o Senhor caminha à frente e também ao lado. Quando você não consegue avançar, Ele carrega. Quando você não consegue falar, Ele intercede. Deus cuida dos detalhes. Ele organiza o que parece confuso. Ele traz descanso à alma cansada. Ele restaura forças que você achava perdidas para sempre. Essa consolação não promete ausência de desafios. Ela promete presença constante. O Deus da Bíblia nunca prometeu um caminho sem dor, mas garantiu companhia fiel em cada etapa. Se hoje você se sente fraca, saiba, a força do Senhor se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. Se você se sente invisível, lembre-se, Deus trabalha não com aparência. Ele guia seus passos mesmo quando você não entende o caminho. Ele sustenta sua fé. Mesmo quando ela parece pequena, Ele restaura o que foi quebrado com cuidado e tempo. Essa palavra não é apenas para confortar, ela é para permanecer, para ficar gravada no coração como verdade firme. Se permita descansar nessa promessa, não como quem desiste, mas como quem confia, porque o mesmo Deus que chamou, o mesmo Deus que sustentou, é o Deus que continuará cuidando de você. Ainda há uma última palavra, um encerramento que sela essa jornada espiritual. Há uma palavra que Deus reserva apenas para os momentos em que o coração já não tem forças para lutar. Não é correção, não é confronto, é cuidado. O Senhor vê você, não de forma genérica, distante ou simbólica. Ele vê o que ninguém percebe, vê o cansaço que você esconde, vê a fé que você tenta manter. Mesmo quando as emoções falham, vê as noites mal dormidas, vê as orações feitas sem palavras. A Bíblia afirma que Deus não se esquece daqueles que confiam nele, ainda que tudo ao redor pareça instável. O cuidado do Senhor permanece firme. Ele não abandona no meio do caminho. Ele sustenta. Talvez você tenha sentido que está caminhando sozinha, mas a palavra declara que o Senhor caminha à frente e também ao lado. Quando você não consegue avançar, Ele carrega. Quando você não consegue falar, Ele intercede. Deus cuida dos detalhes. Ele organiza o que parece confuso. Ele traz descanso à alma cansada. Ele restaura forças que você achava perdidas para sempre. Essa consolação não promete ausência de desafios. Ela promete presença constante. O Deus da Bíblia nunca prometeu um caminho sem dor, mas garantiu companhia fiel em cada etapa. Se hoje você se sente fraca, saiba, a força do Senhor se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. Se você se sente invisível, lembre-se, Deus trabalha não com aparência. Ele guia seus passos mesmo quando você não entende o caminho. Ele sustenta sua fé. Mesmo quando ela parece pequena, Ele restaura o que foi quebrado com cuidado e tempo. Essa palavra não é apenas para confortar, ela é para permanecer, para ficar gravada no coração como verdade firme. Se permita descansar nessa promessa, não como quem desiste, mas como quem confia, porque o mesmo Deus que chamou, o mesmo Deus que sustentou, é o Deus que continuará cuidando de você. E ainda há uma última palavra, um encerramento que sela essa jornada espiritual. A jornada chega ao fim, mas a palavra permanece. O silêncio, que agora se forma, não é vazio, é descanso, é espaço para que o coração assimile o que foi revelado. Tudo o que foi dito aqui não nasceu da força humana.
nasceu da fidelidade de um Deus que atravessa gerações, que fala quando o mundo se cala, que sustenta quando a alma se cansa. A mesma voz que ecoou no passado continua chamando hoje, com ternura e autoridade. Talvez você esteja encerrando este vídeo mais leve do que começou, talvez ainda esteja refletindo, talvez esteja apenas respirando com mais calma. Tudo isso é válido. A palavra de Deus não apressa processos, ela acompanha. Se este tempo foi um lugar de abrigo para você, deixe seu like como gesto de reciprocidade espiritual. Não como um clique comum, mas como um sinal de gratidão à palavra que te encontrou. Um ato simples, mas significativo, se desejar. Escreva nos comentários um versículo bíblico que represente o que você sente agora. Isso não é exposição, é um pequeno altar de fé construído com palavras. E se essa caminhada tocou seu coração, inscreva-se para manter essa vibração ativa, não como compromisso com um canal, mas como decisão de continuar sendo alimentada pela palavra. Dia após dia, permaneça nessa jornada. Outras histórias, outras revelações, outros momentos de descanso preparados para você. Que a paz de Deus guarde sua mente, que a esperança renove sua força, que você durma, acorde ou continue seu dia sabendo: você não está sozinha, Deus está presente.